Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje é quarta-feira, 2 de setembro, e a live SMC está começando agora. E iniciamos com um Fala Presidente Sérgio Buttigieg, passando aqui para vocês, trabalhadoras e trabalhadores, qual é o planejamento de ação para as datas bases que se iniciam agora, a começar pelo setor de máquinas e já na sequência o setor metalúrgico em geral. E o que ele vai demonstrar aqui é que o planejamento do sindicato é a luta fábrica por fábrica. E ele faz também uma análise conjuntural política, demonstrando que esta é a forma mais eficiente de se enfrentar todas essas questões políticas que estão sendo apresentadas nesse momento no Congresso Nacional, com perdas de direito, o tempo todo, vocês estão acompanhando, são portarias que caem na sexta-feira, autorizando o trabalho no domingo e feriado, sem hora extra, entre outras ações com medidas provisórias também que são lesivas aos trabalhadores. Então, nesse momento, a diretoria do sindicato percebe que o melhor caminho, a melhor estratégia é a luta fábrica por fábrica, tentando fazer o acordo coletivo onde for possível, evidentemente. Mas, isso não acontecendo, a ideia é lutar fábrica por fábrica, porque é uma forma mais eficiente de avançar nos acordos para os trabalhadores. E, na sequência, nós teremos aqui o assessor do DIAP, o jornalista Marcos Verlaine. Ele vai fazer uma análise da super terça, assim que ficou chamado o dia de ontem, em função de várias notícias em Brasília, que interfere diretamente aqui no nosso dia a dia, de toda a população brasileira, assim como dos trabalhadores no chão de fábrica. Ontem foi enviado para o Congresso a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Foi também ontem dito uma frase extremamente absurda pelo ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, dizendo que não pôde aumentar mais o salário mínimo porque causaria desemprego em massa. Que absurdo! O Marcos vai fazer uma análise também sobre essa declaração infeliz do ministro da Economia. Ontem também aconteceu uma reunião entre o presidente, o seu ministro da Economia e os líderes dos partidos lá no Congresso, para bater o martelo sobre o valor dos R$300. Como vocês sabem, havia uma medida provisória aprovada com o valor de R$600 de auxílio emergencial para os trabalhadores da informalidade. Como o presidente alterou esse valor, né, para baixo, para R$300, ele precisa novamente voltar ao Congresso para ser votado. Se ele só ampliasse, não teria problema. Mas como ele interfere no valor, ele diminui o valor, então tem que voltar para o Congresso, onde será analisado e votado, primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. E nós estamos aqui torcendo, porque sabemos que esses trabalhadores informais precisam emergencialmente desse auxílio. Então, o Marcos Verlaine, do DIAP, vai analisar todas essas questões que são super importantes e que interferem, sim, no dia a dia da nossa vida. É conosco, não é com os outros. E na sequência nós temos aqui os nossos articulistas. E temos também hoje aqui para fechar um novo vídeo promocional do Saúde 24 Horas. Acompanhem, não dá para perder. É com você, Fernando. Vamos lá, povo, iniciar a nossa live de hoje, desta quarta-feira. Vamos passar para vocês aqui o registro segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba,
aconteceram nas últimas 24 horas 13 óbitos e mais 396 novos casos. Gente, não tem nada terminando, não. Ontem acompanhamos aqui uma notícia da secretária Márcia Sulac, secretária municipal de saúde, aventando a hipótese de voltar para a bandeira laranja. Eu nem sei por que saiu daquela bandeira, né? Porque nada mudou. E, finalmente, acho que eles estão se rendendo aos fatos, à realidade, sobre a qual não há argumentos. Então, ela dizia assim, nossa, que pena, vocês não cooperaram. Então, vamos ter que voltar para a outra bandeira. Com um tom, assim, professoril, digamos assim. Né? A gente sabe que não é por aí, que a bandeira jamais deveria ter sido trocada, porque em um momento algum abaixou o número de óbitos aqui em Curitiba. Então, estamos cada um por conta, para a nossa própria conta. Vamos cuidar de nós, porque nós sim sabemos cuidar de nós, das nossas famílias, né? Dos nossos filhos, dos nossos pais. A gente realmente tem essa responsabilidade e não vamos fugir dela. É com você, Fernando. E agora, vamos aqui acompanhar com muita atenção a fala do presidente Sérgio Butka, entrevistado aqui pelo nosso colega André. Sim, sempre sentimos saudades do André aqui na nossa live, então de vez em quando ele vem aqui dar uma canchinha aqui para a gente. Ele vai estar aqui, pelo menos a voz dele, né? Ele quem está entrevistando o presidente. Não dá para perder, gente. Muita atenção. É com você, Fernando. Presidente, na última segunda-feira tivemos a assembleia onde os trabalhadores, em relação à campanha salarial Máquinas e Metalurgia, aprovaram o encaminhamento. Qual foi a definição, a estratégia adotada para essa campanha salarial 2020-2021? Olha, a decisão é de manter a mesma linha adotada pelo sindicato há 15 anos. Esse sindicato já há muito tempo percebeu que o caminho para a garantia de direitos, garantia de salários e a garantia também da mobilização dos trabalhadores é a mobilização e negociação por empresa. E é isso que nós definimos na Assembleia do dia 31, que vamos priorizar a negociação por empresa, mas também vamos tentar voltar a negociar com os sindicatos patronais para tentar estender os acordos que vamos realizar por empresa às demais empresas de pequeno e médio porte. Ok. Essa linha ela é muito importante, principalmente nesse momento, nós estamos vendo principalmente pandemia, dos reflexos econômicos, também dos ataques aos direitos trabalhistas. Ela, de certa forma, ela mantém uma linha que o sindicato já está tomando já faz alguns anos, né, em relação a esse governo. Temos que lembrar que o sindicato já tinha, né, já há muito tempo, já adotou a metodologia da negociação por empresa, porque entendia já lá atrás, por diversos motivos, desde o plano Collor até a esses planos atuais, onde cada vez mais, quando se tem uma crise econômica, se tenta tirar do pequeno, do mais que o mais necessita. E hoje está cada vez mais vulnerável o trabalhador. Mesmo que ele não perceba, estamos perdendo emprego, tem um grande número de desemprego, o maior índice de desemprego que tivemos no Brasil nos últimos 20 anos. A retirada de direitos tem sido crucial para diminuir a média salarial dos trabalhadores. Cada vez mais se tenta retirar direitos nos momentos de crise. Atualmente estamos vendo, o governo não consegue combater a crise econômica. E para combater a crise econômica e amenizar para o capital, está tirando direito dos trabalhadores.
a importância da negociação por empresa, a importância do sindicato estar mobilizado, a importância do trabalhador ter um sindicato forte, é crucial para ele garantir os seus direitos na negociação individual, empresa por empresa. Se for discutir negociação coletiva somente com os sindicatos patronais, certamente não conseguiremos manter as mesmas condições de trabalho e de direitos estabelecidos anteriormente e tentar fazer com que as empresas não se aproveitem do momento de pandemia para precarizar ainda mais as condições de trabalho dos trabalhadores e também salariais. Momento crucial, né? Principalmente aí no setor de máquinas e metalurgia, e os trabalhadores precisam se mobilizar, até com base em acordos que já foram fechados anteriormente, presidente. Temos alguns acordos em várias regiões, de Araucária, na SIC, que algumas empresas já conquistaram, alguns trabalhadores conquistaram PLR. Esses trabalhadores precisam se balizar também nesses acordos individuais que o sindicato já fechou, né? Isso é um bom exemplo para eles, né? Nós precisamos entender. Nós, esse ano 2020, passamos o ano todo praticamente apagando fogo. Desde março estamos tratando só da pandemia. Porém, conseguimos manter a linha das negociações, mesmo com índices menores ou com vantagens menores, mas com a mesma linha de PLR, com a mesma linha de aumento, e aí por diante. Isso é importante. Não é só o trabalhador que tem que se mobilizar, os sindicatos têm que se mobilizar. E é isso que nós estamos despertando nas nossas representações por empresa, porque a liderança sindical tem que mostrar aos trabalhadores o caminho da garantia de direitos. Sem isso, a gente não consegue facilitar e fazer com que o trabalhador entenda, porque temos uma mídia tendenciosa, hoje as redes sociais são direcionadas a toda a população, influencia muito e nós temos que acompanhar tudo isso. Acompanhando é com a mobilização, com o trabalho de base, é isso que a gente vai fazer. Sabemos da dificuldade das pequenas empresas em se mobilizar por conta do momento que vive, mas é a insistência do sindicato em buscar alternativas, em mostrar que é possível avançar, que nós podemos ter propostas nos bons momentos e nos maus momentos. E nesse momento é o momento de se organizar, se planejar para que o futuro seja melhor do que esse que nós estamos vivendo hoje. Vou deixar aqui também, né, como referência e uma mensagem a todos os trabalhadores, né, seja ele do setor de máquinas ou do Sindimetal, das pequenas e médias empresas, daquelas que já temos acordos constituídos, que o sindicato estará buscando, através das negociações, manter os direitos dos trabalhadores e garantir para que você, trabalhador, continue a ter um bom salário e a garantia do emprego. Isso é o essencial. Hoje nós precisamos garantir o emprego. Além de qualquer coisa, a prioridade é garantir o emprego. Mesmo que temos que estudar posições ou alternativas diferentes de tempos que nós não poderíamos estar sugerindo. E vivemos um momento atípico, o mundo vive um momento atípico e vamos buscar as alternativas para a garantia do emprego na pequena, na média e nas grandes empresas. E quando o sindicato estiver entregando um jornal em pó de fábrica, esperamos aí que cada trabalhador pegue seu jornal, leia com atenção, porque é através da informação do sindicato que você vai poder balizar a sua informação e construirmos uma relação com as empresas para que elas continuem competitivas no Paraná, mas que continuem gerando empregos e boas condições de trabalho. Obrigado a todos. E agora nós temos aqui um convidado que chegou aqui para nós hoje numa hora muito importante. Trata-se do jornalista Marcos Verlaine, que ele é assessor do DIAP, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Nós tivemos ontem uma super terça com muitas notícias que interferem aqui no nosso dia a dia, e o Marcos, como sempre, ele vem aqui colocar uma lupa
explicar para a gente de que forma, né, precisamos entender, porque uma notícia está entrelaçada à outra e todas caem como uma bomba na nossa existência. Não só na nossa existência aqui dos trabalhadores formais, como dos informais também, porque tudo está interligado. Acompanhem aqui a entrevista com o Marcos com muita atenção. É com você, Fernando. Boa tarde, Marcos Verlaine. Como está você? Tudo bem? Tudo bem, Gilce? Boa tarde. Estamos sobrevivendo por aqui. Sobrevivendo, né? Lembrando aqui a nossa audiência que o Marcos, ele faz parte do DIAP, certo? Ele é jornalista e ele vem aqui, né, porque é muito generoso atendendo o nosso convite, quando está pegando fogo em Brasília, assim, a gente precisa que ele coloque aqui uma luz sobre os acontecimentos. A empresa já está chamando, né, o dia de ontem da super terça. Aconteceram várias coisas ontem. Ontem foi apresentado o LOA, né, o orçamento para 2021. Ontem teve uma reunião do presidente com lideranças no Congresso para bater o martelo sobre a extensão do auxílio emergencial com o valor de R$300. E ontem também teve a apresentação do nosso PIBinho, vamos chamar de PIBinho, que, dando conta que o IBGE nos passou esses dados ontem, que o segundo trimestre bateu um recorde negativo. E, na sequência, a gente viu toda uma repercussão de economistas de vários jornais falando, enfim, de que basicamente retrocedemos 10 anos e que vamos demorar para voltar para o desenvolvimento em relação ao PIB que estávamos antes da pandemia. Mas eu vou dividir aqui que nem o Jack Stripador, porque são várias coisas, e eu quero começar por uma declaração do ministro Guedes nos jornais de ontem. Porque também foi ontem anunciado R$20 de aumento no salário mínimo, né? Isso ontem, foi na terça. E ontem tem uma declaração dele assim que eu acho que infeliz é pouco, onde ele diz que não aumentou mais que isso o salário mínimo porque não pode, porque aumentar o salário mínimo vai causar desemprego no país. Então, por favor, então você comece aqui a elucidar aqui para nós, para os trabalhadores, entendermos esses desativos. É com você, Marcos. Olha, Gilce, essa postura do ministro Paulo Guedes demonstra que ele parou de estudar, ele não conhece o Brasil, não conhece a complexidade da economia brasileira. Aumentar salário mínimo não causa desemprego e não causa nenhum tipo de furor negativo na economia, muito pelo contrário. Aumentar salário mínimo é extremamente positivo. A proposta inicial, antes aventada pelo governo, era que o salário mínimo ia de 1.045 a 1.079. Mas, na apresentação da proposta formal do orçamento para 2021, o salário mínimo caiu para R$1.067. É lógico que não teve nenhum aumento real, nada, absolutamente nada, apenas e tão somente a inflação, ou seja, a economia brasileira está estagnada. A economia está estagnada e tem um problema da grande imprensa. A grande imprensa quer enganar o povo, né? Diz que o pior já passou, mas o pior ainda não passou. Nós estamos na média. Tá? É sabido que há uma profunda crise econômica, uma crise em função da pandemia, não tem nada a ver com isolamento, Sim. Não tem nada a ver com a falsa contradição entre isolamento e economia, porque é preciso salvar vidas para que a economia volte vamos dizer assim, a fluir, né? Mas como o governo federal, provavelmente, dos países democráticos, o país que teve a gestão da pandemia mais desorganizada foi a brasileira. Isola, não isola, isolamento social sem isolamento social, ou seja, o governo federal, ao invés de atuar para coordenar todo o processo no Brasil, já que isso aqui é uma federação e não uma confederação, portanto, a decisão do Supremo de conceder autonomia aos estados e municípios para gerirem o processo da pandemia, questão do isolamento e esse processo todo da distribuição
de recursos para a contenção da pandemia, não isentava, pelo contrário, não isentava o governo federal das responsabilidades na coordenação do processo. Muito pelo contrário, porque o Brasil é uma federação. Então, o vértice dessa federação é o governo federal. Não é como nos Estados Unidos, que é uma confederação em que os estados e municípios têm suas autonomias e tal, que não tem uma relação direta com o governo federal. Aqui é o contrário. Então, o Bolsonaro, por uma má vontade, por uma incompreensão, sendo generoso, por uma incompreensão, se isentou da gestão do processo da pandemia. E aí ficou tentando administrar essa falsa contradição entre isolamento e economia. Se tivesse havido uma gestão adequada, um encaminhamento adequado por parte do governo federal, de não aceitar as pressões equivocadas do mercado para querer voltar rápido, provavelmente, se tivesse havido aí 2 ou 3 semanas de isolamento total, sim, chamado lockdown, sim, provavelmente a gente estaria voltando agora ao novo normal, com mais segurança, com mais equilíbrio, com menos prejuízo na economia. Então, essa gestão da pandemia por parte do governo federal foi uma gestão errática, desorganizada. O Bolsonaro sabotou o processo e o resultado está aí. O resultado está aí. O PIB teve uma queda estrondosa e, ao contrário do que a grande imprensa fala, não, o pior não passou ainda, é mentira. O pior ainda não passou. O pior ainda está por vir. Nós tivemos essa queda agora no trimestre de 9,7%. Nós vamos chegar ao final do ano com uma outra queda, ou seja, nós já estamos em depressão econômica, é uma compressão da economia com desemprego, com falta de perspectiva de crescimento, com falta de perspectiva de geração de emprego. Não há, por parte do governo, nenhum incentivo para geração de emprego, não tem nenhuma política nessa perspectiva. Aí surge uma contradição interessante. Sem querer, o governo se deparou com um fenômeno, o Bolsonaro, em particular, se deparou com um fenômeno. Agenda social, cota, distribuição de recursos para os mais necessitados, para aquela parcela mais vulnerável, não tem nada a ver com políticas de esquerda. Essa ajuda econômica é liberal keynesiana, não tem nada a ver com ser de esquerda. Então, sem querer, o Bolsonaro descobriu que ele, mesmo sendo um neoliberal ortodoxo, de ultradireita, defendendo uma agenda ultraliberal, ultraneoliberal, ele descobriu que ele pode ter uma agenda social sem precisar ser de esquerda. Então, por isso que ele cobrou do Paulo Guedes. Então, não existe essa contradição entre aumentar salário e gerar desemprego. Não existe isso. Isso é uma mentira. Quanto mais houver investimento no salário, quanto mais houver investimento do governo para fazer a economia girar, para trazer empresas, para gerar investimento de empresas privadas e tal, quanto mais houver isso, mais rapidamente o Brasil vai sair da profunda crise que se encontra. Mas como não há isso, pelo contrário, há exatamente o contrário disso, sim, então nós vamos chegar até o final do ano com uma profunda crise. Nós vamos chegar ao final do ano com em torno de 20 a 25 milhões de desempregados, com a economia em depressão, sem crescimento, com crescimento negativo do PIB de até 9 pontos percentuais, é a previsão, sim, mais pessimista, que é a previsão do FMI. Sim. Então, esse é um quadro devastador. Com certeza. Marcos, e eu quero aqui também continuar nessa mesma questão. Existem várias contradições no governo. Então, assim, há coisa de 20 dias atrás, o próprio Bolsonaro, né, numa fase terrível que ele vinha, ele foi surpreendido com um índice de popularidade bacaninha. Por quê? Porque ele estava, né, nos R$600, que nós sabemos que é uma conquista do movimento sindical, juntamente com os partidos de esquerda, né? O movimento sindical fez esse pleito, né, e foi uma conquista.
para ele, o ideal era continuar talvez com os 600, porque ele quer continuar subindo. Ao mesmo tempo que fica toda uma guerra lá, juntamente ao Ministério da Economia, porque tem os fiscalistas, tem o excesso de gastos, né, que já existe, já até não dá para o trabalhador entender, o governo não pode ficar gastando, seu bel prazer, existe um teto de gastos. Só que, ao mesmo tempo, é importante que se mantenha esses R$ 600. E eles mandaram 300 e se reuniram ontem com os líderes partidários. Como ele alterou o valor da medida provisória, ela precisa, que virou lei, né, precisa voltar para o Congresso. Qual é a tua expectativa, juntando toda essa conjuntura? Você acha que o Congresso vai aprovar os 300? Vão mexer? Como é que você está vendo isso? Olha, Gilce, não tem saída fiscal por um valor maior, infelizmente. Por quê? Porque o governo não quer mexer nos fundamentos do projeto neoliberal como um todo. Quais são os fundamentos? Teto de gasto ele não quer mexer. Ele não quer mexer em recursos do Tesouro Único, que tem mais de R$ 1 trilhão. Ele não quer mexer nisso. Ele não quer, ou seja, ele não quer flexibilizar, quer acabar com o teto de gastos. Portanto, o Brasil está proibido de crescer, né? Nós não podemos gastar. Ele não pode encaminhar o orçamento propondo mais gasto. Pelo contrário, o gasto reduz, porque há um decréscimo na economia. Então, o gasto reduz. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o governo não quer mexer na conta única do Tesouro, que tem mais de R$ 1 trilhão. Não quer mexer nisso. Terceiro, o governo não quer taxar grandes fortunas. Não faz parte do projeto taxar grandes fortunas. Segundo, ele não abre mão de manter as isenções fiscais, que giram em torno de 350 milhões de reais, bilhões, agora 350 milhões de reais, acho que é isso, 350 milhões de reais por ano. Então, ele não quer mexer nisso. Se ele mexesse, não, 350 bi. Se ele mexesse nas isenções fiscais, mexesse em 20%, geraria um superávit na economia brasileira de 70 bi. Então, veja que há saídas fiscais. O problema é que o rentismo não abre mão, o Paulo Guedes não abre mão do seu projeto anterior à pandemia. Então, ele se propõe, ele topa manter a ajuda emergencial, mesmo diminuindo, porque o Bolsonaro percebeu que, como eu te disse anteriormente, pode fazer alguma política pública, alguma política de ajuda, de assistência emergencial durante a pandemia, sem se transformar no esquerdista, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. As políticas assistenciais, política de cota, política de ajuda, essas políticas não são políticas de esquerda, são políticas liberais keynesianas. Vou dar o exemplo, por exemplo, da política de cota. A política de cota não tem nada a ver com esquerda, cota para negro, cota para mulher, essas cotas todas, elas surgiram na década de 60 nos Estados Unidos, na meca do capitalismo. Então, não tem nada a ver com ser de esquerda. Então, o Paulo Guedes, com seu fundamentalismo ultraliberal, ele engana o presidente que não domina os rudimentos da economia. Então, ele percebeu, o presidente Jair Bolsonaro, que ele pode ter uma agenda liberal sem ser de esquerda, não tem problema nenhum. Então, por isso que ele propôs, né, como não pode mexer nos fundamentos da política neoliberal, como eu citei, os itens que eu citei acima, não quer abrir mão nem 20% das isenções fiscais, que faz com que o governo deixe de recolher 350 bi por ano, né? Não abre mão da revogação do teto, que impede o Brasil de crescer, né? Não abre mão, não quer pegar recursos da conta única do Tesouro para resolver alguns problemas, né? Como ele não abre mão dessas políticas neoliberais, então ele tem que reduzir o valor, que não é um valor do governo, é do povo brasileiro, né? Porque ele percebeu
que isso lhe dá robustez política e densidade eleitoral, porque ele estava em queda livre antes de aprovar a ajuda emergencial, porque ele não queria aprovar a ajuda emergencial. Então, forçado por uma pressão institucional, sobretudo do Congresso, ele topou 200. Mas, veja, ele sequer mandou uma medida provisória de R$ 200 para discutir a ajuda emergencial. Foi a pressão da oposição que fez com que o Centrão refletisse, porque há essa relação. A oposição de esquerda debate, denuncia, sensibiliza o Centrão, que provoca o governo a fazer a dar um passo atrás para discutir essas questões. Então, aí foi aprovado um valor de R$ 500 e o governo depois topou aprovar um valor de R$ 600 até R$ 1.200. E aí turbinou a economia, deu uma alavancada na economia, e o Bolsonaro, que não é bobo nem nada, que é um político da velha política, não é um político da nova política, porque esse detalhe, não existe velha e nova política. Existe a política correta, existe a política fisiológica, essa que o Bolsonaro sempre trabalhou ao longo dos seus 7 mandatos como deputado federal, entendeu? Então, é isso que nós precisamos debater, para além das questões, para além de cadê o Queiroz, porque o Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da Michelle. Não, tudo bem, acho que a sociedade tem que cobrar isso, mas tem que cobrar muito mais, tem que cobrar uma economia política adequada à crise. Então, nós vamos, após a transição da crise, nós vamos ter uma crise mais profunda, porque ainda tem uma parcela expressiva da sociedade brasileira em isolamento social, em torno de 40%, né? Mas o isolamento social, todo o combate à pandemia foi errático. Então, daí essa profunda crise que nós estamos vivendo. Então, como você citou, a superterça, o governo encaminhou uma proposta de orçamento com salário de R$ 1.067, embora tenha anunciado antes R$ 1.079. A ajuda emergencial vai cair de 600 para 300 e será aprovada, porque já tem um acordo com o Centrão, né? O governo percebeu, em particular o presidente da República, percebeu que não há contradição entre preservar vidas e economia. O Bolsonaro descobriu que a ajuda emergencial não tem relação, ter uma agenda social não tem relação com ser de esquerda, isso é uma bobagem, baseado no fato da ignorância política dele e do Paulo Guedes, que não conhece economia pública, que não conhece o Brasil, por isso que fica nesse radicalismo ortodoxo neoliberal. E, por fim, a queda estupenda do PIB, captada agora pela economia, de 9,7%, e ainda vai piorar, ainda nós não chegamos no limite. É uma bobagem a imprensa dizer que o pior já passou. Não, o pior ainda não passou. O pior vai ser no final do ano, quando acabar a ajuda emergencial de 300, porque vai ser uma ajuda emergencial de R$ 300 por 4 meses, ou seja, em janeiro não tem mais ajuda. Aí a economia estará em frangalhos, com alto índice de desemprego, que pode chegar de 20 a 25 milhões de trabalhadores, né? Então, nós vamos estar numa profunda depressão. Eu quero ver como o governo vai gerir isso sem um projeto, sem uma discussão nacional, enfim, sem um pacto nacional. Então, o pior ainda não passou, portanto. Não passou. Que pena, estamos já com o nosso tempo aqui chegando no limite. Eu quero só fazer um comentário com você. E acompanhando, né, os articulistas aí da grande imprensa, nós também sabemos que, me parece que então basicamente fato de que vai ser aprovado os R$ 300. E estava lendo de ontem para hoje vários articulistas da economia falando que teria que ter sido pelo menos uma diminuição gradual. Como você acabou de falar, 600 é pouco, não era suficiente, 300 é muito pouco. São em torno de 60 milhões de brasileiros que estão nesse momento vivendo com esse auxílio emergencial. Mesmo que, como você falou, em janeiro vai ser horrível, mas já vai ser a partir de agora, né, do próximo mês, que vão receber esses 300, porque é a metade. Para quem não está trabalhando, não está recebendo nada, 600 não é ideal, 300 é a metade. Então, é um absurdo a imprensa querer vender algo que o povo não vai comprar, porque o povo está vivendo no dia a dia.
Porque mesmo nós que estamos trabalhando normalmente, percebemos quando vamos ao mercado, as coisas estão subindo. Cada vez está mais difícil. Isso para nós que estamos aqui, graças a Deus, com carteira assinada, trabalhando, mas a gente percebe que o custo de vida ele está aumentando, que as coisas não estão fáceis. Aí você imagine para o cidadão que está dependendo dessas ajudas emergenciais do governo. É muito complicado. Marcos, eu quero agradecer muito, muito sua participação aqui, sabe? Como sempre, muito objetivo, nos elucidando, dando assim uma visão já do que vai acontecer para frente. E o nosso trabalhador precisa desse tipo de informação para ele também ir pensando que ele precisa ser firme na luta com o sindicato, sabe? Perceber que está acontecendo tudo isso. A ideia, nosso objetivo é esse, a gente contextualizar para o trabalhador perceber que quando o sindicato chega na porta de fábrica, ele precisa realmente dar atenção e lutar, como aconteceu na Renault recentemente. Exatamente. A situação não está fácil. Gil, se você me permitir, para ajudar ainda mais nessa reflexão, Eu me permito. Contribuir com uma compreensão do que está acontecendo com a economia, é o seguinte: por que a inflação está baixa e o juro reduziu, a taxa Selic reduziu? Exatamente porque a economia está parada, não há consumo. Há uma alta de preços. Sim. E as pessoas hoje consomem menos. Tá? Os institutos de pesquisa já detectaram isso. Então, a inflação está baixa e o juro Selic também, exatamente porque o consumo diminuiu drasticamente. Como não há consumo, né? Então há uma queda da inflação, uma queda dos juros. Mas, mesmo assim, não há perspectiva de melhora, ainda que os juros estejam baixos e a inflação também esteja baixa e controlada, mas não há consumo. E o consumo vai reduzir, porque esses 60 milhões que acessaram a ajuda emergencial de 600 a 1.200, agora vão ter apenas a metade disso, 300 a 600. Então, evidentemente, que o consumo vai diminuir mais ainda e, portanto, vai solapar uma perspectiva de crescimento e uma perspectiva de melhora da economia. Essa é a relação objetiva. Então, é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos estar atentos para compreender o que está acontecendo com a economia. Com certeza. Muito obrigado, Marcos, por mais essa participação sua, e a gente aguarda você aqui a qualquer momento, quando tiver novamente uma super segunda, terça, quarta, quinta, porque, nossa, ontem foi demais, demais. Obrigada. Okay, Gil, muito eu que obrigada. agradeço. Um abraço a todos vocês, ao sindicato, ao BUT, a toda a diretoria do sindicato. Até logo. Tá, obrigada. E agora, o nosso mago de todas as tardes, dando um show aqui e nos dando muita esperança. Assim. Ele tem esperança de que o auxílio emergencial possa ser ampliado no Congresso. E a esperança é a última que morre. Vamos ouvir os argumentos dele com atenção. É com você, Fernando. Boa tarde, João. Como está você? Boa tarde, Gilce. Tudo bem, tudo indo. Tudo indo, né? João, eu vou me apropriar aqui mais uma vez de um pensamento teu, de um texto, de um artigo que você escreveu ontem para a CNTM, porque, como sempre, eu acho extremamente oportuno. Você diz no seu artigo de ontem que o significado da palavra emergente era apenas resultante. Que depois, em 1844, criou-se o termo emergência e pressa ordinária para a palavra emergente. E você diz que ela significa as duas coisas, né? Que a emergência é resultante do que nós vivemos em função da pandemia, mas que também é uma emergência, né, muito clara em função de que tem a ver com a sobrevivência, né, de mais de 60 milhões de pessoas que são, né, os brasileiros que hoje dependem desse auxílio. Foi ontem apresentado numa reunião lá no Congresso para os líderes. O presidente foi lá junto com o seu consorte, lá com o ministro da Economia.
E eu quero que você analise para nós como vai ser agora os próximos passos. Como você avalia que quem vai vencer? Vai vencer o rentismo, o fiscalismo, ou o Congresso vai dar uma volta por cima e vai quebrar todos os paradigmas, porque o que o governo diz é que não dá para aumentar o teto de gasto, então é impossível. Como você vê isso, João, com a sua experiência imensa? O que vai ser de nós? Ontem foi um dia de várias notícias. Ontem foi um dia de várias notícias fortes. A primeira delas, a própria confusão decorrente do orçamento que o governo enviou para o Congresso. Um orçamento que prevê zero ganho real para o salário mínimo, violando aquela tradicional política conquistada pelas centrais sindicais e referendada pelos presidentes Dilma e Lula, do ganho real para o salário mínimo. Mas também foi o anúncio da queda forte do PIB no segundo trimestre. Nós tivemos queda que só não foi pior exatamente por conta dos R$ 6 auxílio emergencial e outros auxílios emergenciais. Nós tivemos também o anúncio de que o governo pretende prorrogar até dezembro o auxílio emergencial, mais um valor metade, ou seja, com R$ 300. Tivemos também a notícia que o presidente, infelizmente, tem um cálculo na bexiga. Ou seja, são 4 notícias extremamente retumbantes. Agora, uma coisa que nós temos de compreender, até mesmo para valorizar o nosso papel. Tá. A única instituição nacional que se pronunciou firmemente contra a queda dos R$ 300 e pela defesa dos R$ 600 até dezembro, eu estou me referindo como instituição, foram as entidades sindicais, através da nota coletiva unitária das centrais, exigindo nenhum real a menos até dezembro. Isso mostra as dificuldades que nós teremos de despertar forças políticas, os partidos, não só de oposição, mas da própria situação, para o peso e a importância desse auxílio emergencial. Até mesmo porque, ontem, por exemplo, o Jornal Nacional destacou a notícia da queda do PIB que a queda teria sido pior se não existisse o auxílio emergencial. E, no bloco que anunciou os R$ 300, esse aspecto desapareceu. Significa o seguinte: se R$ 600 forem decisivos para segurar a queda, a metade desse valor vai acelerar a queda eventual no futuro, contrariando a tendência da retomada em V, ou seja, de uma retomada efetiva. Levando em conta que o Congresso foi quem aprovou os R$ 600, levando em conta que os R$ 600 tiveram um papel decisivo em segurar o consumo das famílias, em garantir o consumo das famílias. E, basicamente, levando em conta a necessidade de milhões de trabalhadores informais da sociedade brasileira, é muito importante que o movimento sindical e cada entidade persevere, mantenha a luta para os R$ 100 até dezembro. Eu digo para você, Gilson, que eu acho que, embora seja difícil, é uma luta que pode resultar positivamente. Ou seja, podemos conquistar isso porque, embora o rentismo, o fiscalismo, teçam as maiores, os prognósticos mais terríveis, na verdade, o terrível é o que está acontecendo hoje com as pessoas. Sim. Então, é possível que essa batalha produza resultado. Agora, nós temos que perseverar. Sim. As reações da mídia grande, dos comentaristas,
elas não têm sido corretas, do meu ponto de vista. Elas, até mesmo pela quantidade de fatos a ser noticiados, obscurecem essa situação. Mas eu acredito que, para desenvolver o nosso papel, nós precisamos perseverar na nossa reivindicação. O sindicato, por exemplo, deve, e tem feito isso, deve procurar parlamentares, deputados, senadores, autoridades, prefeitos, representantes de sociedade, de outras entidades, etc., capazes de criar uma verdadeira onda nacional em Sim, defesa dos R$ 600. é um fato, João. Querido João, que pena, estamos hoje com o nosso tempo menor, mas a gente vai se encontrar amanhã. E foi bacana você falar que é possível Até também. amanhã. Ouvindo você assim, sabe, quando eu comecei a perguntar, né, a gente lê todas as informações e parece realmente que não tem. Mas é possível, né? Já aconteceram outras coisas, então acho que é possível que eles aumentem, se não para 600, mas que eles mexam alguma coisa. O que eles mexerem para cima é positivo, porque a nossa economia está extremamente estagnada. E ela vai, se ela continuar assim, quando terminar a pandemia, a gente vai ter que ficar juntando os cacos, vai ser muito complicado. Querido João, nos encontramos amanhã, meu bem, tá? Fica bem, tá certo? Até amanhã, Gis. E agora vamos acompanhar um novo vídeo do Saúde 24 Horas, passando para vocês mais informações e os motivos pelos quais vocês precisam baixar rapidinho, quem não baixou o app ainda. Precisa baixar sim e experimentar, tá, gente? Fiquem de olho, não fiquem para trás. Corram e baixem o aplicativo do Saúde 24 Horas. É muito fácil. É com você, Fernando. Associada e associado metalúrgico, a telemedicina chegou para ficar. O médico 24 horas tem condição especial para sócios do sindicato. Condições inéditas para 4 pessoas sem grau de parentesco obrigatório, com número ilimitado de consultas mensais. Opa, volta a fita! Quê? Isso mesmo! Para 4 pessoas sem grau de parentesco obrigatório, com número ilimitado de consultas mensais. Não perca essa oportunidade! Acesse cimec.com.br/médico 24 horas e aproveite! Chegamos ao final de mais uma live SMC. Nos encontramos com vocês amanhã no mesmo horário. Foi uma delícia, como é todas as tardes. Um grande abraço para vocês e até amanhã.